Sabia que uma simples mudança na forma como pisa pode ser a diferença entre uma vida cheia de liberdade e o medo constante de uma queda? É uma verdade dolorosa. Não é aquele receio de escorregar no tapete da sala, de perder o equilíbrio ao subir um passeio, ou mesmo de tropeçar numa raiz invisível enquanto passeia no parque. É um medo real que assombra muitos de nós à medida que envelhecemos e pode, infelizmente, roubar-nos a independência, a confiança e até mesmo o prazer de algo tão simples como uma caminhada. Muitos homens chegam a uma certa idade e começam a sentir os passos menos firmes. A sensação de que o chão não é tão estável como antes. É como se, de repente, o corpo não respondesse da mesma forma. E cada saída de casa se transformasse numa pequena aventura cheia de perigos invisíveis. E o pior é que, muitas vezes, não falamos sobre isso. Ficamos calados com esse medo, o que só o torna ainda maior. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo para recuperar essa segurança, para caminhar com a confiança de antes, sem o medo paralisante de cair? Não é magia, é ciência, e é algo que pode aprender e aplicar no seu dia a dia. Neste vídeo, vamos desvendar 5 truques de caminhada que homens como o senhor podem usar para melhorar drasticamente o seu equilíbrio, fortalecer os seus passos e, o mais importante, evitar quedas. São técnicas simples, mas poderosas, que podem transformar a sua experiência de caminhar. Prepare-se para redescobrir o prazer de se mover livremente, porque ao assistir até o fim, prometo que haverá algo que o vai surpreender e pode mudar completamente a sua perspectiva sobre a sua própria capacidade de se manter em pé e ativo. Vamos começar com o primeiro truque. Um que é fundamental para qualquer tipo de movimento seguro e equilibrado, a consciência postural e o alinhamento do corpo. Pense na sua postura como a base de uma casa. Se a base não for sólida e estiver desalinhada, toda a estrutura pode ficar comprometida. O mesmo acontece com o seu corpo. Muitos de nós, ao longo dos anos, desenvolvemos hábitos de postura que, embora pareçam confortáveis no momento, acabam por prejudicar o nosso equilíbrio e sobrecarregar as nossas articulações. Costas curvadas, ombros para a frente, cabeça baixa, tudo isso desloca o seu centro de gravidade e torna-o mais propenso a perder o equilíbrio. O segredo aqui é aprender a caminhar alto, mas não de forma rígida, e sim de forma alinhada e relaxada. Imagine que tem um fio puxando-o suavemente do topo da sua cabeça para cima. Isso ajuda a alongar a sua coluna, a abrir o seu peito e a alinhar a sua cabeça sobre os seus ombros e anca. Quando caminha, tente manter os ombros para trás e para baixo, relaxados, e a cabeça erguida, com o olhar focado à frente, a cerca de 3 a 6 metros de distância. Em vez de olhar para os seus pés, olhar para os seus pés é um erro comum que muitos idosos cometem, porque pensam que estão a ser mais cuidadosos. Mas, na verdade, ao olhar para baixo, você desequilibra a sua cabeça e pescoço e perde a percepção do espaço à sua frente, dificultando a antecipação de obstáculos. Além disso, quando a sua cabeça está baixa, os seus ombros tendem a curvar-se, e todo o seu corpo fica numa posição de desvantagem para manter o equilíbrio. Pense num soldado ou num atleta. Eles não olham para os pés, certo? Eles olham para o horizonte, para o seu objetivo. Isso não significa que não deve estar ciente do chão, mas a sua principal visão deve ser para a frente. Outro ponto crucial para a consciência postural é envolver suavemente os músculos do seu core, ou seja,
os músculos abdominais e da região lombar. Não é preciso contraí-los como se fosse fazer abdominais. Pense apenas em puxar o teu umbigo levemente em direção à coluna. Essa ativação do core ajuda a estabilizar o tronco e a manter o centro de gravidade no lugar certo, o que é vital para evitar oscilações e quedas. Praticar isso é mais fácil do que parece. Comece por se encostar a uma parede com a sua cabeça, ombros e ancas a tocar na parede. Sinta como seu corpo se alinha. Depois, afaste-se e tente manter essa sensação enquanto caminha. Repita isso várias vezes ao dia. Perceberá que, ao adotar essa postura, os seus passos se tornam naturalmente mais firmes e confiantes. É como se o seu corpo se lembrasse de como andar de forma eficiente. E, para complementar esta postura alinhada, passemos ao segundo truque que tem a ver com os seus passos curtos e conscientes. Muitos de nós têm a tendência de dar passos longos ou apressados, especialmente se estamos com pressa ou, se, por hábito, sempre andamos assim. No entanto, à medida que envelhecemos, a nossa capacidade de recuperar o equilíbrio rapidamente diminui. Um passo mais longo significa que, por um instante, o seu centro de gravidade está mais à frente do que a sua base de apoio, tornando-o mais vulnerável a uma perda de equilíbrio, ao dar passos mais curtos e deliberados. Você garante que um dos seus pés está sempre em contato com o chão ou muito perto dele, criando uma base de apoio mais constante e estável. Pense nisso como ter sempre um plano B para o seu equilíbrio. A chave é não se apressar. Caminhe com intenção. Coloque o calcanhar primeiro no chão. Depois role o pé até aos dedos, empurrando suavemente para impulsionar o próximo passo. Sinta o chão sob os seus pés. Esta consciência do pé ajuda-o a adaptar-se a diferentes superfícies e a reagir mais rapidamente a qualquer irregularidade. É como se os seus pés estivessem a ler o terreno à sua frente. Além disso, passos mais curtos e um ritmo mais lento permitem que o seu cérebro processe as informações sensoriais do ambiente e dos seus próprios movimentos com mais eficácia. É como se estivesse a dar ao seu sistema nervoso mais tempo para coordenar tudo. Não se trata de andar devagar demais, mas sim de andar com controle e propósito. Pode praticar isso visualizando uma linha reta no chão e tentando colocar um pé à frente do outro, mantendo os passos curtos e alinhados. Ou, se estiver a passear no parque, concentre-se em sentir cada parte do seu pé a tocar o chão. Irá notar que, com a prática, os seus passos se tornam mais suaves, mais ritmados e muito mais seguros, dando-lhe uma sensação de controlo que talvez tenha sentido falta. Agora que já conversamos sobre a importância de uma boa postura e de como dar passos mais seguros e conscientes, vamos aprofundar outros aspectos cruciais da sua caminhada. Continuando a nossa jornada para uma caminhada mais segura e confiante, chegamos ao terceiro truque, que é muitas vezes esquecido, mas incrivelmente importante para o equilíbrio, o movimento dos braços e o ritmo. Pense nos seus braços como contrapesos naturais. Quando anda, os seus braços devem balançar de forma oposta às suas pernas, ou seja, quando o pé esquerdo avança, o braço direito deve balançar para a frente, e vice-versa. Este movimento cruzado não é aleatório. É uma parte intrínseca do seu equilíbrio e propulsão. Ajuda a estabilizar o seu tronco e a manter o seu centro de gravidade alinhado, reduzindo a oscilação do corpo e tornando seus passos mais eficientes.
Muitos homens mais velhos tendem a andar com os braços rígidos e parados ao lado do corpo, ou com as mãos nos bolsos, o que tira uma ferramenta valiosa de equilíbrio. Se os seus braços não estão a balançar livremente, o seu corpo tem de compensar esse desequilíbrio noutras partes, geralmente na anca ou nas pernas, o que pode levar a um movimento mais desajeitado e menos estável. O segredo aqui é permitir que os seus braços balancem naturalmente, como um pêndulo, de forma relaxada e coordenada com os seus passos. Não precisa de exagerar o balanço, um movimento suave e natural. A partir dos ombros é o ideal. Tente manter os cotovelos ligeiramente fletidos e as mãos relaxadas. Se está habituado a andar com os braços parados, pode demorar um pouco a readaptar-se, mas com a prática, o seu corpo vai lembrar-se da coordenação natural. Comece por praticar em casa, andando de um lado para o outro, concentrando-se apenas nos seus braços. Sinta como eles trabalham em conjunto com as suas pernas. Irá notar que, ao integrar este balanço natural, os seus passos se tornam mais ritmados, mais fluidos e, surpreendentemente, mais estáveis. Este ritmo coordenado entre braços e pernas não só melhora o seu equilíbrio, como também torna a caminhada menos cansativa e mais agradável. Agora, passemos ao quarto truque, que é sobre onde os seus olhos estão focados, o treino do olhar e o ponto fixo. Já mencionamos a importância de olhar para a frente e não para os seus pés. Mas vamos aprofundar isso. O seu sistema visual desempenha um papel crucial no equilíbrio. O seu cérebro usa a informação dos seus olhos para entender a sua posição no espaço e como o ambiente se move à sua volta. Se os seus olhos estão constantemente a vaguear ou a olhar para baixo, o seu cérebro recebe informações inconsistentes, o que pode desestabilizar o seu equilíbrio. A técnica do ponto fixo é simples, mas poderosa quando estiver a caminhar, especialmente em ambientes abertos como um parque ou uma rua. Escolha um ponto fixo à sua frente. Pode ser uma árvore, um poste, um edifício, e mantenha o seu olhar focado nele. Não olhe para o chão, mas sim para esse ponto, à medida que se aproxima dele. Escolha um novo ponto fixo mais à frente. Esta técnica ajuda a estabilizar a sua cabeça e o seu tronco, e permite que o seu cérebro processe melhor a informação de equilíbrio. Ao manter o olhar fixo num ponto, você reduz a quantidade de movimento visual que o seu cérebro precisa de processar. O que, por sua vez, estabiliza o seu sistema vestibular, o órgão do equilíbrio no ouvido interno, e os seus próprios movimentos. Imagine que está a andar de bicicleta. Você não olha para a roda da frente, olha para onde quer ir. O mesmo princípio aplica-se à caminhada. Esta prática também o ajuda a antecipar obstáculos com mais antecedência, dando-lhe mais tempo para reagir e ajustar os seus passos. É uma forma de treinar o seu cérebro a confiar mais na sua visão periférica para o chão e focar a sua atenção principal no horizonte. Comece por praticar em ambientes mais controlados e depois leve esta prática para suas caminhadas diárias. Irá perceber uma melhoria notável na sua capacidade de manter-se ereto e seguro. Por fim, o quinto e último truque, mas não menos importante, a adaptação ao terreno e a consciência do solo. O mundo real não é um tapete liso e plano. Há calçadas irregulares, raízes de árvores, paralelepípedos, subidas e descidas, e até mesmo a mudança de superfícies, como o passar do asfalto para a relva. A sua capacidade de se adaptar a estas mudanças é crucial para evitar quedas.
Muitos idosos desenvolvem um padrão de caminhada mais rígido e cauteloso, que, paradoxalmente, pode torná-los mais propensos a tropeçar. O segredo aqui é aprender a ler o terreno e a ajustar os seus passos de forma proativa, em vez de simplesmente pisar onde calhar. Preste atenção à superfície à sua frente. Se vir uma irregularidade, ajuste o comprimento ou a direção do seu passo para contorná-la ou para pisar nela de forma mais segura. Não tenha medo de levantar um pouco mais os pés para evitar tropeçar. Muitos acidentes acontecem porque a pessoa não levantou o pé o suficiente para superar um pequeno obstáculo. Pratique caminhar em diferentes tipos de terreno. Se tiver um parque perto de casa, experimente andar na relva, depois no chão de terra batida e depois no asfalto. Sinta como seus pés e o seu corpo reagem a cada superfície, no campo ou em trilhos, onde o terreno é ainda mais imprevisível. A consciência do solo torna-se ainda mais vital. Pode até praticar levantar os joelhos um pouco mais do que o habitual em certos momentos, como se estivesse a marchar, para se acostumar a levantar os pés mais do chão. Outro aspecto da consciência do solo é aprender a transferir o peso do seu corpo de forma eficiente quando caminha. O seu peso deve ser transferido suavemente de um pé para o outro. Pratique este movimento balançando o seu peso para a frente e para trás, sentindo o contato total do pé com o chão. Isso ajuda a fortalecer os músculos estabilizadores dos seus pés e tornozelos, que são essenciais para reagir a superfícies irregulares. A prática regular destas técnicas não só vai melhorar o seu equilíbrio, mas também vai dar-lhe uma maior confiança para explorar o mundo à sua volta. Sem o constante medo de uma queda, lembre-se, o seu corpo é incrivelmente adaptável e, com um pouco de treino e atenção, pode reaprender a andar com a mesma segurança e fluidez de anos atrás. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre como transformar a sua caminhada e, mais importante, a sua segurança. Espero que estes 5 truques lhe tenham aberto os olhos para a simplicidade e a eficácia de pequenas mudanças que podem fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Recapitulando, vimos a importância de uma postura alinhada, de caminhar alto e com o olhar à frente, como se um fio o puxasse para cima. Exploramos o poder dos passos curtos e conscientes, de sentir o chão e de garantir que os seus pés estão sempre a oferecer uma base de apoio estável. Falamos sobre o movimento natural e coordenado dos seus braços, que atuam como balanças para o seu corpo, e como um balanço suave e ritmado pode otimizar o seu equilíbrio. Aprendemos a importância do treino do olhar, focando num ponto fixo no horizonte para estabilizar a sua cabeça e o seu centro de gravidade, permitindo que os seus olhos o guiem com confiança. E, finalmente, mergulhamos na arte da adaptação ao terreno, de ler o chão à sua frente e de ajustar proativamente os seus passos para lidar com as irregularidades do mundo real. Pense em cada uma destas dicas não como regras rígidas, mas como ferramentas que pode adicionar à sua caixa de ferramentas para uma vida mais ativa e independente. O segredo não é tentar aplicar todas elas de uma vez, mas sim escolher uma ou 2 para começar. Praticá-las consistentemente e aí, à medida que se sentir mais confortável. Adicionar as restantes. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Cada passo que dá com mais consciência e técnica é um passo em direção a uma maior autonomia e a uma vida sem o peso do medo. Imagine poder ir à padaria sem se preocupar em tropeçar,
ou passear no jardim com os seus netos com toda a segurança. Isso é perfeitamente alcançável. E sobre a surpresa que prometi no início, bem, o que pode surpreendê-lo é que, ao melhorar o seu equilíbrio e a sua forma de caminhar, não só está a prevenir quedas, mas está também a desbloquear uma série de outros benefícios inesperados. Está a fortalecer os músculos do seu core e das suas pernas, o que melhora a sua resistência geral e a sua capacidade de realizar outras atividades diárias. Está a aumentar a sua confiança, o que o vai encorajar a sair mais, a socializar, a viajar e a participar em atividades que talvez tivesse abandonado por receio. A melhoria do equilíbrio tem um impacto direto na sua qualidade de vida, na sua autonomia e até mesmo na sua saúde mental, pois reduz a ansiedade associada ao medo de cair. É como se estivesse a acender uma nova faísca dentro de si, redescobrindo o prazer de se mover e de experimentar o mundo sem restrições. Não guarde este conhecimento só para si. Se este vídeo o ajudou de alguma forma, por favor, partilhe-o com outros homens da sua idade, amigos, familiares, vizinhos, que possam beneficiar destas dicas. Deixe um comentário abaixo e diga-me qual destes truques de caminhada achou mais útil, ou se tem as suas próprias dicas para partilhar. A sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que precisam desta informação valiosa. E, claro, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, repletos de conselhos práticos e inspiradores para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua jornada para uma caminhada mais segura e confiante começa agora. Viva a sua melhor vida em qualquer idade